Pronto, agora sim. Então, por aqui apresentar e vamos lá. Então, dando sequência, né? Slide 22. Vamos falar um pouquinho de cibernética. Deixa eu aceitar aqui que tem pessoas tentando entrar. Então, voltando agora. Falando sobre cibernética, então, tá? Acho que não é muito segredo, né? O que é cibernética, né? É o estudo da ciência aí para comunicação e controle, tá? Então, estudo da ciência da comunicação e do controle, seja dos seres vivos naturais, homem, sejam dos seres vivos artificiais, máquinas, né? É a comunicação que configura a interação existente entre o emissor e o receptor, enquanto que o controle configura a regulação. Isso daqui é um conceito bem resumido, né, de cibernética, mas na verdade é a ideia do homem estudar seres vivos e artificiais e tentar criar uma correlação entre eles, tá? Então a cibernética é isso. Aí entra conceitos de robótica, né, inteligência artificial, e aí todos esses assuntos que hoje estão em alta, né? Inteligência artificial principalmente. Então, cibernética acaba entrando aqui no nosso tema, em teoria geral do sistema, além de ser um tema em alta, ele abrange todos os conceitos, né, de entrada, processamento e saída de dados. Então, tudo que a gente viu até agora, fundamentando teoria geral do sistema, se enquadra aqui em cibernética, tá? Então, ele é um ramo da ciência que utiliza de todos esses conceitos, dessa ideia de sistemas, né, igual a gente vem falando, de partes que interagem e formam um todo, que trabalham com processamento, né, de informações, e assemelha isso a situações onde envolve seres vivos ou artificiais. Então, cibernética, mais ou menos isso. Bom, aí tem uma definição, né, para a cibernética, foi criada por esse rapaz aí, ó, Bertalanffy, em 75. E ele diz o quê? Cibernética é a teoria dos sistemas de controle baseada na comunicação, ou seja, transferência de informações entre o sistema e o meio ambiente, e dentro do próprio sistema e do controle, chamado de retroação, com função dos sistemas com respeito ao meio ambiente. Na verdade, então, é quando a gente aplica conceitos de um sistema em um ambiente ou em um ser que está em um ambiente e analisa a retroação, ou seja, o que isso gera, qual que é a resposta disso em um meio ambiente. Então, o campo de estudo da cibernética são os sistemas, tá? Lembrando que aqui, quando eu falo de sistemas, eu não estou falando somente de sistemas computacionais, eu estou falando de sistemas num âmbito mais abrangente. Bom, os princípios, então, que regem a cibernética. Vamos lá. O sistema busca alcançar um objetivo, né? Então, principalmente quando eu trato de inteligência artificial, né? Eu tenho isso, treinar um neurônio, por exemplo, seria alcançar um objetivo, mas se a gente for para uma amplitude maior, né, sobre sistemas, todo sistema ele tem um objetivo. Então, se você trabalha numa empresa no setor de finanças, qual que é o objetivo daquele sistema que rege o setor de finanças? Controlar, né, todas as entradas, custos, gastos naquele setor. Então esse é o objetivo. Deixa eu aceitar aqui o nosso camarada. Pessoal, preciso que vocês comecem a entrar certinho no horário da aula, porque aí eu já vi que aqui ficar toda hora parando vai ser um problema. Bom, então sempre eu tenho um sistema e uma busca, e sempre eu vou buscar que esse sistema ele vise um objetivo,
certo? Bom, o sistema deve informar-se continuadamente sobre a situação do alvo, tá? E sobre a sua própria situação. Então isso deve acontecer constantemente, certo? O sistema deve se informar continuadamente sobre a situação do alvo e sobre sua própria situação. Então esse é um princípio da cibernética, na verdade é um princípio que rege todos esses esquemas de inteligência artificial e assim por diante, que é a análise contínua da situação atual e visando uma situação alvo. Então sempre a melhora de um sistema, né? Sempre focado na melhora do sistema. O sistema deve processar essa informação e ajustar seu comportamento às exigências impostas pelo objetivo. Então o sistema deve estar sempre com o objetivo em mente e tratar as informações que chegam nesse sistema por meio, como foco, tendo como foco o objetivo, né? Então essas informações elas são tratadas no sistema por exigências impostas pelos objetivos. O mecanismo que fornece informação sobre o desempenho do sistema e do objetivo é a retroação, certo? Então seria o feedback, né? Entra naquele sistema clássico, né? Eu vou pedir licença aqui para dar um ESC e vou fazer um rápido esboço aqui para vocês para a gente discutir um esquema aqui. Deixa eu ver aqui que tem gente mandando mensagem no WhatsApp pedindo para liberar acesso. Acho que agora já está certo aqui, né? Não tem ninguém aqui tentando acessar não. Então, ó, vejam só. Deixa eu chamar aqui o Paint e a gente vai fazer um esquemático aqui bem rapidinho. Pensem nesse retângulo, até uma imagem bem clássica, tá? Nesses dois retângulos como sendo entrada de informação, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra, oh Deus, deixa eu fazer aqui de novo, odeio Paint, entrada, e aqui chamando aqui de volta, né, mais um, saída. Então, o que acontece? Voltando aqui, você tem aqui no meio, normalmente um círculo, tá? Que é o processamento. Vou colocar aqui de forma abreviada. Só fazer aqui um esquemático rápido para a gente traçar um paralelo. Eu tenho, então, informações que saem da entrada e são processadas e gera uma saída, tá? Então esse é um processo clássico, né, de um sistema de informação de uma forma bem básica. Informações entram, são tratadas e gera outras informações. A retroação é o fato de eu ter novas informações que vão sair e gerar uma nova entrada, tá? Então a mesma coisa que feedback, beleza? Só para ilustrar aqui, que talvez falando não ficasse muito claro, apesar de que o Python não ajuda muito nesse tipo de esquema aqui, mas seria bem isso. Então tem a entrada de informações, são processadas, gera saída. Essa saída tem o nome de feedback ou retroação. Ela é retroação quando essa saída serve como uma nova entrada para o sistema, certo? Bom, então nesse último tema aqui eu estou falando exatamente a respeito disso, né? Nesse último tópico. Então cibernética tem como princípio isso, que na verdade é o princípio de qualquer sistema. Aí vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui, ó, homeostase. O que é isso, né? É o estado onde cada parte do sistema funciona normalmente em equilíbrio. Então eu falo que um sistema está em homeostase quando todas as partes interagem sem nenhum problema uma com as outras e eles
tem entradas, processamento e saída de informação de acordo com o objetivo. Então isso é homeostase, tá? Sistemas precisam manter essa estabilidade interna. Então sempre eu tenho que buscar uma homeostase num sistema. Sempre eu tenho que ter todas as partes em harmonia para que funcione corretamente, tá? O sistema. Então o objetivo é sempre eu ter sistemas de informação em homeostase. Sempre que cada uma das suas partes sair do equilíbrio, algum organismo é acionado para restaurar a normalidade, né? Então, se alguma das partes que compõem o sistema, por algum motivo, tem algum problema e sai da homeostase, sempre é tomada alguma medida para restaurar esse equilíbrio. Então, a homeostase é obtida por meio de dispositivos de retroação. Falando um pouco mais especificamente sobre o que é isso, dando um exemplo prático, imagine um computador. Você tem o seu computador, ele está funcionando normal, você liga, funciona, faz tudo o que você quer, desliga, normal. Quando o sistema está funcionando sem nenhum problema, eu digo que ele está em homeostase. Então, um computador funcionando normalmente, ele é um sistema em homeostase. Vamos supor que por algum motivo, sujeira ou algum problema, pare de funcionar o sistema de refrigeração, os coolers do seu computador. O que aconteceu então com o sistema de refrigeração? Ele entrou em desequilíbrio, tá? Essa homeostase que faz com que todos os sistemas trabalhem em conjunto em equilíbrio foi comprometido. Isso então vai requerer, né, um mecanismo de prevenção. Ou seja, você vai levar para algum profissional, que esse seria o mecanismo, né? Ele vai limpar lá os coolers, vai ajeitar o computador, arrumar ele e te devolver, e o sistema volta à normalidade. Se você trazer isso para qualquer tipo de sistema, fica fácil de entender, né? Então, a homeostase, na verdade, é o sistema funcionando corretamente, como um computador em perfeito estado, e quando se quebra o equilíbrio é quando um dos sistemas que compõem um dos subsistemas que compõem esse sistema maior entra em falência. Beleza? E como eu consigo então saber se eu tenho algum problema ou não? Se eu tenho um sistema em homeostase ou não? Pelo feedback. No caso do computador, né, ou seja, pela retroação, a temperatura vai subir e o computador vai reiniciar, vai apitar, vai dar algum problema, vai desligar. Então, essa ação que o computador tem é a retroação que indica que ele está aquecendo, por exemplo, tá? E se o sistema estivesse em homeostase, isso não ia acontecer. Acho que ficou claro, né? Homeostase, então, é um sistema funcionando perfeitamente. Redundância. Redundância é a qualidade da informação, tá? Então falei qualidade, é quantidade. Redundância é a quantidade de informação excedente, correspondente aos sinais, cuja ocorrência pode ser prevista a partir de outros sinais. Galera, na verdade, redundância é quando você processa algo, atinge o objetivo e junto sobra informações. Você tem informações a mais. Ou você tem que processar muitas vezes algo e gerar vários resultados para conseguir um que seja satisfatório. Isso é redundância. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, acione o microfone e fala comigo, porque aqui em tela cheia eu realmente não consigo ver. Bom, seguindo. Se eu fosse então classificar sistemas de informação, como eu faria essas classificações? Na verdade, tem algumas que eu vou estar mostrando para vocês. Quanto a sistemas de informação, existem duas: simples e complexo, tá? Quando eu digo que um sistema é simples, é quando ele possui poucos elementos ou componentes e a relação ou interação entre esses elementos é descomplicada e direta, tá? E um sistema complexo, ele tem muitos elementos e são altamente relacionados.
computador, celular, uma empresa são exemplos de sistemas complexos, tá? Que tem muitos elementos para que ele funcione da maneira como você quer e atingir um objetivo. Um exemplo de um sistema simples, não sei se vocês conhecem, devem conhecer o ábaco, por exemplo, que era um sistema de contagem antigo, com madeira, por exemplo. Aquilo lá era um sistema simples, né? Você mexia as pecinhas, fazia a conta por lá. Não tinha muitos elementos, era você e o ábaco, mais nada, né? E o conhecimento. Sistemas complexos exigem mais elementos para que eles funcionem. Então, voltando aqui, quanto mais subsistemas eu tenho, mais complexo esse sistema se torna. Sistema aberto e fechado. Veja só, não estou falando mais simples ou complexo, tá? O sistema pode ser aberto ou fechado, sendo simples ou sendo complexo. O que é um sistema aberto? O sistema aberto ele sempre interage com o ambiente onde ele está. Em outras palavras, há um fluxo de entrada e saída por todos os limites do sistema, tá? E o fechado é o oposto, né? Não há qualquer interação com o ambiente, ou seja, o sistema é fechado. Um exemplo de sistema aberto seria o sistema de refrigeração, né? Ele está lendo constantemente a temperatura do ambiente, está ali com o termostato lendo isso constantemente, jogando ar frio para o sistema e fica nesse ciclo enquanto estiver trabalhando. Então ele está interagindo diretamente com o sistema. Sistema aberto. Sistema fechado, por exemplo, um caixa eletrônico, tá? Não, o caixa eletrônico fica mais difícil de enxergar. Deixa eu pensar um outro sistema fechado. É que eu queria meio sair de sistemas computacionais. Por exemplo, você vai num banco e você quer saber como funciona o sistema de segurança do banco. Ele é um sistema fechado somente para quem trabalha no banco. Não é algo que qualquer um pode ter acesso. Diferente, por exemplo, do ar-condicionado, que todo mundo sabe como ele funciona. Acho que ficou mais claro, né? Professor, então, por exemplo, o sistema aberto e sistema fechado seria, posso pensar desse jeito, um lugar público onde todo mundo tem livre acesso e um lugar fechado, onde só funcionários restritos podem entrar também, por exemplo. Sim. Se a gente for trazer para um programa de computador, para ficar fácil, pensa o seguinte: Linux e Windows, né? O Windows é um sistema fechado, é que a gente craqueia ele, né? E todo mundo usa o Windows, mas você teria que comprar a chave, né? Sistema fechado. O Linux é um sistema aberto. Qualquer um pode baixar, ele é gratuito, inclusive alterar se você tiver conhecimento, né? Algumas versões do Linux permitem alterar. Então é nesse sentido mesmo, qualquer um pode ter acesso, pode interagir, outro não. São poucas pessoas que têm acesso. Beleza? Tem que pensar no coletivo, né? Não se foquem em sistemas computacionais, é o que eu digo. A gente está pensando em qualquer tipo de sistema. Outro tipo, estável e dinâmico, tá? O sistema estável é o que nunca muda, ou muda muito pouco. E o dinâmico é que ele está sempre se adaptando e sempre mudando. Tá? O sistema estático, por exemplo, vamos pensar num refrigerador, na geladeira da sua casa. Você vai lá no termostato, coloca lá, por exemplo, 4 graus. Fecha a geladeira e beleza, ela é aquilo. Vai ficar funcionando em 4 graus sempre. Só vai mudar se você abrir a porta da geladeira, né? Porque é uma troca de calor. Ou se você mudar o termostato. Então isso caracteriza ele como um sistema estável. Ele está sempre igual, certo? O sistema dinâmico ele sofre mudanças rápidas e constantes devido às mudanças do seu ambiente. Por exemplo, o ar-condicionado, como eu falei agora há pouco. Eu coloco lá, por exemplo, 24 graus. Eu tenho o termostato desse ar que vai ler o ambiente e vai colocar lá 24 graus. Se por algum motivo o ambiente externo ou interno, né, chegar nessa temperatura, ele desliga. E ele fica mudando, né, constantemente. Ele faz leituras constantes. Então essa mudança pode acontecer constantemente.
Outro exemplo de sistema dinâmico, por exemplo, um carro, né? Ele não tem uma velocidade contínua, depende de como eu acelero. Aí muda o sistema de rotação, consumo e aí vai, né? Então, sistemas dinâmicos, eles mudam constantemente a forma como trabalha, né? Ou algum aspecto da forma como trabalha. E o estável não, ele sempre é daquele jeito quase constantemente. Falar sobre o sistema permanente e temporário. O próprio nome já diz, né? O permanente é o que vai existir por um longo período de tempo e o temporário é aquele que vai ficar pouco tempo ali trabalhando. Se a gente for pensar no sistema permanente, por exemplo, quando a gente tem na empresa um setor financeiro. Aquele setor financeiro provavelmente vai existir ali na empresa o período de vida da empresa toda, tá? É um sistema temporário. Por exemplo, se a empresa for lá e adotar uma auditoria de sistemas ali, né? Ou contratar uma empresa para fazer uma auditoria. Por um tempo esse sistema vai fazer parte da empresa, depois vai largar de existir. Ou, por exemplo, eu tenho aqui o computador, eu não tenho webcam, né? Ele funciona normalmente, mas se a gente for tratar o webcam como sendo permanente ou temporária, por exemplo, se eu comprasse uma webcam e integrasse no meu sistema, poderia dizer que eu tinha um sistema de câmera permanente. Se eu pegar emprestado uma webcam, por um dia eu vou ter um sistema de câmera temporário. É meio estranha a analogia, mas é mais ou menos isso que funciona, tá? É mais ou menos assim que funciona. Seguindo. Performance e padrões de sistemas, tá? Então, o que se espera no quesito de performance e padrões de sistemas? São duas coisas que a gente analisa: custo e complexidade, tá? Bom, primeiro, custo inclui os custos iniciais do sistema e também quaisquer despesas de manutenção. Então, custo não é só para você montar o sistema, é o que você vai gastar também durante o período que o sistema fica funcionando, né? Então, por exemplo, estabeleci lá, construir a empresa, setor financeiro funcionando, eu preciso de profissionais para manter aquilo lá funcionando. Tem o custo com papel, tem o custo com manutenção de computadores, bens que está ali. Então isso leva em conta na hora de gerar o custo de um sistema, tá? E a complexidade, ela normalmente está ligada ao grau de complicação entre a relação dos elementos do sistema. E por que eu falo das duas aqui nesse slide? Normalmente o custo está ligado à complexidade, tá? Sistemas mais simples têm um custo mais baixo para se montar, né? Ou para se adquirir. Sistemas mais complexos eu tenho um custo mais complexo para adquirir. Um custo maior para adquirir, perdão. Então, se a gente for fazer uma analogia simples, quando eu ia lá no i99 e compro uma calculadora, eu estou tendo um custo baixo para um sistema de cálculo, né? Fui lá e comprei a calculadorinha no i99. Se eu quero aumentar a complexidade desse sistema, por exemplo, eu quero uma calculadora científica, já não vai ser mais um i99, vai ser 100, 200, 300 reais, dependendo da calculadora. Aumentei o grau de complexidade do sistema, automaticamente aumentei o custo. Se eu precisar arrumar uma calculadora de 1,99, às vezes nem compensa, eu vou lá e compro uma nova, não tenho despesa de manutenção. Já uma calculadora, por exemplo, científica, talvez seja viável arrumar e vou ter um custo de manutenção. Então fica fácil de compreender, né, essa ideia. Então, normalmente o custo está ligado à complexidade que o sistema tem. Quanto mais complexo, mais custo envolve. Também tem que falar sobre controle e performance, tá? Controle é a capacidade de um sistema operar dentro de diretrizes pré-definidas, tais como política, procedimento e orçamento. Então, beleza, eu tenho lá a minha empresa, eu defino as políticas da minha empresa e a empresa como um todo vai trabalhar dentro daquelas políticas de trabalho. Isso é um controle, tá? Então meu sistema vai operar dentro dessas diretrizes. A performance, no caso, é um sistema. A performance de um sistema é o objetivo específico do sistema.
tá? Um padrão para que o sistema ele alcance o objetivo dele. Então a performance é como ele vai atingir o objetivo. Por exemplo, se eu tivesse um sistema de marketing, poderia ser que o representante vendendo 100 mil unidades do produto por ano. Então, parando para pensar no sistema de marketing, dependendo de como eu fazer um sistema de marketing, eu posso ter como objetivo fazer com que cada representante meu venda 100 mil unidades por ano. Tá, mas como é que eu vou organizar meu sistema de marketing para isso? Então a performance é como vai ser feito, tá? E o controle é as normas que vão ser seguidas por esse sistema para se alcançar os objetivos. Os dois estão interligados porque a performance, ela, por mais que seja importante, ela tem que se encaixar no controle, nas políticas, né? Então não tem jeito. Por exemplo, na questão do marketing, eu quero, por exemplo, quanto mais lugar eu fazer lá propaganda digital, por exemplo, quanto mais eu investir nisso, mais eu vou vender. Então fica fácil de eu alcançar 100 mil unidades. Mas aí você vai lá no controle e fala, peraí, mas eu posso, eu tenho tanto para mim gastar. E aí, eu posso ou não posso? Como eu faço? Né? Então eu tenho esses dois estão interligados. Parece que tem alguém tentando entrar na aula agora, galera. Pera lá. Galera, vamos tentar entrar aí na hora. Bom, voltando. Modelagem de sistemas, tá? O mundo real é complexo e dinâmico. Por isso utilizamos modelos para representar o sistema. Então, normalmente, existem algumas formas de se representar um sistema. Primeiro é a descrição escrita, tá? Por exemplo, quando eu narro o que eu quero. Quando eu dou uma descrição do sistema que eu quero. Eu quero um sistema que vai conseguir cadastrar os clientes lá na minha loja e gerar um relatório de cadastros dessas pessoas que estão cadastradas e do que elas compraram. Eu estou narrando para vocês uma descrição do que eu quero, tá? Então esse é o primeiro exemplo de narração, tá? Existem 3 tipos de narração para sistemas, né? A descritiva, a narrada, né? A falada, a escrita e a modelada por meio de diagramas, tá? Então aqui eu estou dando um exemplo, tá? Mas a modelagem de sistema então é você pegar algo que seja complexo e dinâmico no mundo real e conseguir fazer modelos, representar ele de alguma forma. O modelo de um sistema, então, é a abstração ou aproximação que é usada para simular uma realidade. Então, eu tenho alguns tipos, né? O narrativo, então, falando um pouco melhor sobre o que é cada um deles. Se baseia em palavras, pode ser verbal ou escrita. É quando eu falo mesmo o que eu quero, tá? Quando eu narro o sistema que eu quero. Eu quero um sistema de som aqui, quero comprar a caixa de som que tenha 500 watts, por exemplo. E que seja estéreo. Pronto, eu estou narrando que tipo de sistema eu quero. O modelo físico é a representação tangível da realidade. Então, por exemplo, aqui uma maquete. Eu quero um prédio de 20 andares, mas eu quero que ele se encaixe no centro da minha cidade, em tal lugar. Mas eu não posso ir lá e construir. Eu crio uma maquete, eu crio uma planta, eu verifico como isso vai funcionar. Então isso é um modelo físico. O modelo matemático é representado por contas, né? Eu faço matematicamente a representação. Então eu provo que é possível fazer. E o modelo esquemático é a representação por meio de gráficos, mapas e diagramas, tá? Então tem esses tipos de modelos representativos. Então, primeiro exercício, que legal, hein? Vamos pôr para trabalhar aí a cachola e pensa aqui, vamos descrever um caixa automático bancário através de um modelo narrativo. E aí, galera, o que vocês me falam? Como vocês descreveriam por um modelo narrativo um sistema bancário aí de caixa, né? Um caixa automático bancário?
dicas. Pensem nas funcionalidades e no objetivo do caixa. Pode ter mais de um objetivo, pode ter mais de uma entrada, tá? E aí, galera? Nada. Dá uma olhadinha aqui no Meet aqui. Não, ninguém falando nada. Gabriel tá ali falando. Exemplo de entrada de dados. Pensa no caixa eletrônico que você conhece. Como que você classificaria lá como entrada, como processamento e como saída? Aí, ó, o Gabriel tá narrando mais ou menos, né? Então, se eu pensar em entrada de dados, a escolha do que eu quero fazer. Eu vou entrar lá com a opção. Perfeito. Tá? Cada opção dessa desencadeia uma situação, né? Se eu fosse falar de processamento, já aproveitando o gancho aqui do Gabriel, se eu fosse pensar na transação do dinheiro aqui, o que eu teria, né? Eu teria a opção do depósito, né? Oi? O cálculo do saque do depósito, quanto está tendo naquele momento que você efetuou a operação, depois de efetuar a operação. Se você deseja fazer um saque, você vai ter um valor X, né? Sim, se você deseja fazer o depósito, seria um processamento que teria um cálculo envolvido lá atrás. Se eu for depositar, tem isso, pagamento, processo de venda e emissão de nota fiscal, sim. Um saldo, bacana, né? Estão conseguindo identificar os elementos de um caixa eletrônico. O saldo não seria a saída, no caso? Sim. Sim. Saldo é a saída. Eu ia falar já a respeito disso. Aí o que seria entrada? Aí depende de como eu estou analisando esse sistema, tá? Eu joguei aqui a discussão, mas a ideia era eu falar sobre, fazer, assemelhar. Entrada poderia ser desde eu colocar o cartão lá, né, para acionar a minha conta digital, até selecionar as opções que eu quero. Então essas são entradas, tá? Eu selecionei a transferência e você vai selecionar o valor, tá, dessa transferência. O valor é X. Na hora que eu clico lá, efetuar a transferência, a partir daí é processamento. Qual que é o processamento que envolve? Se for uma transação entre contas, vai debitar da sua conta, jogar para outra, acreditar em outra. Se for por meio de envelope, ele vai ler que entrou envelope no caixa e vai acreditar na conta que você quer. E qual que é a saída? O extrato em tela, o extrato impresso e assim por diante, tá? Então, se você for parar para pensar somente em transferência, eu teria isso. Se eu for falar o processo de consultar o saldo da minha conta, eu entro lá, cartão seria entrada, né? Digital seria entrada, a forma como eu acesso. Seleciono a opção saldo, entrada. Ele acessar a conta e trazer em tela para mim o que eu quero, processamento. E a saída, as informações sobre a minha conta, em tela ou impressa, né? São tipos de saída. Então é bem fácil de identificar o que é entrada, o que é processamento, o que é saída. Professor, no caixa eletrônico, por exemplo, quando eu coloco o cartão, aí pede a senha, eu tenho que informar a senha, já é a entrada, né? Sim, entrada. Tanto o ato de pôr o cartão, quanto de informar a senha. Okay. Tudo que você insere no sistema para ativar alguma funcionalidade é entrada. E como eu aprendi lá em lógica, acho que, se não me engano, nem todo... Nem todo esse procedimento, em geral, precisa ter necessariamente entrada, processamento e saída. Alguns só tem entrada e saída, né? Sem passar por processamento, correto? Pode existir, sim. Pode existir essa situação. Se não demandar processamento
nenhuma entrada, ele passa direto para a saída, tá? Pode sim, pode ter. Aí depende das necessidades, né? É que a gente fala que a premissa de um sistema é entrada, processamento e saída. Mas pode ser. Validação dos dados seria um processamento, né? Entra com os dados são validados, verifica se é a sua conta ou se é a sua senha. Se não for, processa isso, devolve a mensagem. Senha incorreta. E aí vai, tá? Então, o que eu quero que vocês consigam identificar é que são várias entradas, vários processamentos e várias saídas. E se eu fosse classificar o sistema de um caixa eletrônico como aberto ou fechado? Se eu fosse pensar nisso, se a gente for analisar, a gente tem que analisar o sistema por perspectivas. Vamos pensar aqui. Para quem é cliente do banco, é um sistema aberto. Qualquer um que é cliente do banco chega lá e tem acesso às opções. Tá? Para quem não é, um sistema fechado. Para quem é cliente do banco, mas deseja saber como, por exemplo, é feito os cálculos internos ali do caixa para transferência entre contas, debitar do seu saldo, ele se torna um sistema fechado. Porque isso é para os programadores, para quem desenvolveu o caixa, né? Para quem mantém o caixa funcionando. Então vocês veem que são óticas diferentes, perspectivas diferentes. Então o sistema é aberto ou fechado dependendo de onde você analisa ele. Tranquilo, galera? Bom, voltando então aqui para a aula. Não, aqui não, peraí. Vou ter dado pau na gravação aqui do negócio, pelo jeito. Deu. Galera, se paulou, essa aula aqui vai ficar de... Que sumiu aqui, ó, o botãozinho de desligar. Ah, não, tá aqui. Beleza. Fiquei até preocupado. Não, beleza, tá aqui. Bom, esse foi o exercício. Então, falando de teoria geral da informação, então, né? Deixa eu passar aqui rapidinho, que eu acabei apresentando errado. Mais rápido por aqui. Então, aqui falei da performance, dos tipos, teoria geral, tá? Quando surgiu, então, essa ideia de teoria geral da informação? Foi em 48, né? Numa publicação, numa revista que tratava de teoria de comunicação matemática. Foi criada essa teoria por esse americano aí, ó, o Shannon, que na época trabalhava na Bell Communications, tá? Então ele criou um sistema de transmissão de sinais digitais baseado em frequência de 0 e 1. O cara criou o binário, galera, tá? Criou a ideia do binário lá em 48, tá? É um ramo da matemática aplicada a um cálculo estatístico, certo? Então esse cara aqui, surgiu dele a teoria do que é a teoria da informação, tá? Então, com o surgimento dos binários. Bom, a partir daí se gerou então o famoso código Morse, né? O código Morse saiu dessa invenção, tá? Fenômeno então que veio a criar o código telegráfico, que leva o seu nome, né? Telégrafo. Então, beleza. Tá aqui então, surgiu o código Morse aí. Tá? Ele fez um levantamento estatístico que estabeleceu uma tela de frequência de utilização das letras na língua inglesa e que aplicou a codificação de pontos e traços, que é o código Morse, né? É uma sequência de pontos e traços que gera uma mensagem. Então, esse cara, surgiu o código Morse nessa época. Foi o primeiro grande marco em teoria de sistemas de informação. Aí veio o princípio Hartley, né? Que ele sugeriu a seguinte definição: a informação é tanto maior quanto mais possibilidades forem excluídas.
Então, ele diz aqui que que a informação ela é maior, quanto menos possibilidades eu tenho. Ou seja, quanto menos possibilidades de pôr em xeque uma informação, mais consistente, melhor ela é. Por exemplo, na frase as maçãs são vermelhas, contém mais informação do que as maçãs são coloridas, né? As maçãs são vermelhas é mais verídica, tá? Então a informação é maior quanto menos possibilidade eu tenho. Coloridas eu abro um leque muito grande. Vermelhas eu estou afirmando que ela é somente daquela cor. Então essa é a ideia, tá? Então esse cara afirmou que quanto menos possibilidades eu tenho, mais concisa é a minha informação. Então, nesse caso aqui, o Shannon, ele criou o princípio de comunicação que consiste em 6 componentes físicos, tá? Então esse cara criou um modelo de comunicação, que é usado até hoje, na verdade. Que é a fonte, né? Quem gera a informação, como ela vai ser transmitida, tá? Quem que vai fazer essa transmissão, o canal por onde ela será transmitida, quem vai receber essa informação, o destino para onde ela foi e o ruído. Deixa eu ver se eu falo sobre o que é cada um aqui. Falo. Então, analisando aqui nesse esquemático, o que eu tenho? Eu tenho fonte que conversa, quem gera a informação manda para quem vai transmitir. Para quem vai transmitir, põe no canal, né? Qual que é o canal de transmissão. O canal de transmissão, por vez, faz a informação chegar ao receptor e o receptor entrega para o destino. O ruído ou interferência é algo que possa ocorrer, que faz com que algum desses processos não funcione. Dando um exemplo real disso. Por exemplo, eu pego uma encomenda, um celular, por exemplo. Eu quero enviar um celular para São Paulo. Qual que é a fonte da encomenda ou da informação? Sou eu, né? Vou enviar o celular. Quem que é o transmissor? Os Correios. Então eu vou lá no Correio, coloco lá no Sedex e vou enviar esse celular pelo transmissor Correio. Qual que é o canal? As rodovias por onde os caminhões correm para chegar até São Paulo. Quem que é o receptor? A agência do Correio de lá de São Paulo, que vai fazer com que a informação chegue no destino, no endereço que eu citei. Um possível ruído ou interferência, tá? Extravio, por exemplo. Por algum motivo, na hora que a minha informação estava no canal, que seria nas rodovias, ela foi enviada para algum destino que não era o dela. Então isso gera um ruído ou uma interferência. Se eu trazer isso para sistemas de informação, né, os princípios de rede, na verdade, comunicação de dados, ligação e qualquer coisa assim, quando a gente liga um celular em outro, ou um aparelho em outro, é esse mesmo, né? Tem uma fonte que emite o sinal, algo que faz a transmissão, o canal, o receptor e o destino. Em uma ligação, qual que é a fonte da informação? Eu falando. O que transmite? O meu celular transmite o que eu estou falando. Qual que é o canal? A rede 3G, 4G? O receptor, o celular da pessoa para quem eu estou ligando. E que vai entregar para a pessoa a informação que eu estou falando. E o ruído ou interferência? Se, por exemplo, por algum motivo caiu o sinal 3G, seria um ruído ou uma interferência. Tá? Então fica fácil aqui entender esse princípio, né? Se eu vou falar especificamente sobre cada um na teoria, a fonte é a pessoa, coisa ou processo que emite essas mensagens através do sistema. Tá? Então é algo que gera uma informação. O transmissor é o processo, o equipamento que processa a mensagem transmitido da fonte ao canal. Então é quem faz o intermédio entre a pessoa, a fonte, com o meio de transmissão. Então no caso do celular, né, o que eu falo, o celular processa, modula ou demodula de alguma forma e joga na rede 3G. O canal de transmissão, então, é o equipamento entre o transmissor e o receptor, é o que faz com que a informação chegue
do transmissor para onde eu quero que ela vá, que é o receptor. E o receptor é o processo ou equipamento que recebe a mensagem do canal, decodifica e coloca à disposição no destino, tá? E o destino é a pessoa, coisa, processo ou para quem a mensagem vai ser mandada. O ruído, então, é uma perturbação que pode vir de um defeito interno ou não do sistema, e a interferência, né, ela pode ser uma perturbação de um fator externo do sistema. Aí depende do que eu quero. No caso do correio, se houver um extravio, pode ser considerado um ruído porque foi um erro interno do sistema. Se houver uma interferência, a polícia bloqueou a rodovia e por isso minha encomenda não vai chegar. É externo ao sistema do correio. Tá? Então, tem dois tipos de ruído, interno e externo. E redundância. O que é a redundância, então? É quando existe uma repetição contínua da mensagem para que sua recepção correta seja garantida. Quando se quer entrar numa sala e bate-se na porta 2 vezes. Então você bate várias vezes na sala porque você quer entrar na porta. Esse ato de bater várias vezes é uma redunção, é uma redundância. O fato de bater várias vezes eu estou fazendo uma redundância de informação. Tá? Então é fácil de compreender, né? Essa questão de redundância ocorre muito na internet, para quem está mais ligado no assunto, quando a gente vai fazer um download, por exemplo, e existe perca de pacotes, né? As percas de pacotes são percas das informações que estão sendo enviadas no download e é feito o reenvio. Isso gera uma redundância. Mais para frente, quando vocês forem estudar rede, vocês vão ver melhor isso. Entropia. Tá? O que é uma entropia, então? A entropia determina o grau de desordem de um sistema. Então vejam só, eu estou falando sobre um sistema, o quanto ele é desordenado ou não. A informação sofre uma perca ao ser transmitida. Tá? Então, se eu tiver um sistema muito desordenado, eu tenho muita perca de informação. Todo sistema de informação possui uma tendência entrópica. Então, estou dizendo que todo sistema tende a se tornar desorganizado, principalmente se esse sistema crescer. Tá? Quanto à entropia, ela determina o grau de desordem no sistema. A informação reduz a incerteza e determina o grau de ordem do sistema. Então, quanto mais entrópico, ou seja, quanto mais desordenado, menos precisão o meu sistema tem. Quanto mais ordenado, maior a precisão do meu sistema. Certo? Então, funciona assim. Bom, e a negentropia? É o processo de obtenção da informação, tá? O sistema precisa se abastecer de informação para se manter funcionando. Então, quando eu falo que existe uma negentropia, é quando a informação é utilizada como meio de instrumento de ordenação do sistema. Ou seja, o sistema funcionando de maneira correta, ele está trabalhando de forma ordenada, e essa informação, então, sendo utilizada para manter o sistema ordenado, eu chamo de negentropia. Certo? Sinergia ocorre quando as partes de um sistema mantêm entre si um estado sólido, tá? Uma estrita interrelação, integração e comunicação. Elas se juntam mutuamente e o resultado do sistema passa a ser maior do que a soma dos resultados em partes isoladas. Então é quando eu tenho um todo unido para fazer algo de uma forma mais rápida, né? Então, quando eu tenho partes trabalhando sinergicamente, eu atingo objetivos mais rápido. Saindo de sistemas de informação e pensando de uma forma bem simples, imagine você apresentando um seminário, um grupo de 4 pessoas. Se o grupo é sinérgico, todos trabalham em conjunto e faz a sua parte, o trabalho sai muito mais fácil. Ele é muito mais tranquilo de se fazer esse trabalho.
Se eu tenho 2 pessoas somente fazendo e os outros 2 não ajudam, eu tenho uma sinergia comprometida e, obviamente, eu tenho, então, um trabalho maior para alcançar o objetivo. Então, basicamente, é isso que eu estou tentando falar aqui para vocês. Partes dos sistemas têm que estar em sinergia. E aqui, galera, dado, informação e comunicação. Eu acho que eu vou parar por aqui e continuo na próxima aula, até para não ficar muita informação e dar tempo de fazer a chamada com tranquilidade, né? Ainda mais que estamos em sistema de aula novo, tá bom? Então vou parar aqui, ó, slide 52. Até amanhã eu devo estar postando esse material já lá no YouTube, tá? Se não tiver nenhum problema aqui na edição. Deixa eu parar aqui a gravação.